Eu gostaria de pedir para o sermão de hoje que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4. Vamos ler os versículos 9 e 10. Mas o grande trecho de compreensão vai do versículo 1 até o versículo 14. Mas nós vamos ler apenas o versículo o versículo 9 e em seguida o versículo 10. Eu estou lendo hoje na Nova Versão Internacional. Diz assim: apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória, contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, aberta, lida e que será exposta agora à nossa mente e ao nosso coração. Que o Senhor nos fale e que nós sejamos acrescidos do Teu conhecimento e da beleza da Tua santidade nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei para vocês, o trecho vai do versículo 1 até o versículo 14, é uma exortação para que o povo de Deus seja obediente, porque esse era o canal pelo qual aquilo que Deus tinha prometido seria implementado sobre o coração e sobre a vida nacional daquele povo. O que nós temos aqui em Deuteronômio ocorre no final já da vida de Moisés, e a preparação final para que o povo de Israel pudesse finalmente entrar na terra prometida. Os capítulos de 1 a 4 de Deuteronômio mostram o pano de fundo principal que vai se revelar ao longo do livro inteiro. Então, eventos do passado são trazidos à memória, a fim de que se compreendesse melhor naquele tempo os eventos que estavam sendo experimentados pelo povo presente, e a fim de que preparasse o povo para alguns eventos que eles ainda não tinham experimentado, mas que esperavam por causa das promessas do Senhor, o futuro. Então, o livro de Deuteronômio, ele viaja muito constantemente nesses três tempos que temos o hábito de ter em mente: o passado, o presente e o futuro. Então, a importância do presente é saber de onde tiramos tudo aquilo que nós temos. Obviamente estou falando da nossa relação com Deus. E aquele momento, que era o tempo final da peregrinação dos hebreus, ganhava sabores novos, porque já havia um acúmulo de experiência. E esse acúmulo era o suficiente para Deus lembrar o seu povo daquilo que viria. Ou seja, pelas lembranças do passado, o presente e o futuro são preparados no nosso coração e nós, portanto, sabemos o que vem adiante. E aqui há duas coisas fixadas na mente do povo ao longo desse período, e o livro de Deuteronômio é muito rico nisso. O Êxodo e todos os seus desdobramentos seria trazido à tona, seria trazido à memória o tempo todo. Esses primeiros capítulos de Deuteronômio são memórias, coisas que já aconteceram e que Moisés reescreve. E a outra coisa é trazer novamente à mente dos hebreus daquele tempo a ideia da aliança formada entre Deus e o seu povo. Então essas duas questões, o Êxodo e a aliança, vão ser o tempo todo lembrados ao longo do texto de Deuteronômio. São as bandeiras diferenciais de Israel quando Israel chegar a Canaã. Porque chegando a Canaã, Israel não pode se esquecer do Êxodo. Não pode se esquecer que
que foi peregrino numa terra hostil e que espiritualmente, mesmo descansando do deserto em Canaã, continua sendo peregrino nesta terra. Está aí uma lição para nós. E a segunda coisa é que, para que haja manutenção da presença e das vitórias e das bênçãos em Canaã, é preciso que haja obediência. Sermão do domingo passado. Obediência é a nossa contrapartida da aliança forjada no coração do próprio Deus. Então, essas eram as duas questões que Moisés estava incentivando o tempo todo a mente do povo de Deus. Pela providência divina, esse era o momento mais que oportuno para que tudo isso acontecesse. O Egito dominava toda a região de Canaã. Quando a gente vê que Israel entrou em Canaã, quem dominava politicamente Canaã era o Egito. Tá? Deslocado geograficamente, era um império muito grande. Os impérios daquele tempo se expandiam muito quando conseguiam se tornar grandes. No entanto, as cidades-estado de Canaã estavam profundamente enfraquecidas, militar e geopoliticamente. Não havia, como o Egito vinha se enfraquecendo naquele tempo, as cidades-estado que dependiam do Egito também vinham se enfraquecendo. E não havia forças militares capazes de impedir aquilo que Deus tinha prometido a Israel quando chegasse a Canaã. Mesmo com alianças, eram alianças pouco estruturadas. E nós vamos ver depois em Josué várias alianças sendo feitas e nenhuma delas conseguindo deter o avanço do povo de Israel. Assim como depois o Senhor usa o Império Romano, as estradas romanas, para a propagação rápida do Evangelho, o Senhor neste tempo usou o enfraquecimento geopolítico e militar do maior império daquele tempo, que era o grande império que os egípcios tinham em suas mãos. Deuteronômio 1, os 5 primeiros versículos servem para nós sabermos o que vai se definir ao longo do texto inteiro. Se você quer fazer sabe esse pessoal que vai fazer prova, aí procura resumo de livro na internet? Leia Deuteronômio 1, de 1 a 5, que você vai ter o resumo do livro todo. As palavras de Moisés são dirigidas a todo Israel. E isso se repete no primeiro versículo do livro e no último versículo do livro. Está lá dizendo que é a todo o Israel. Então nós temos uma destinação, uma grande moldura, nos dizendo a quem é que esse livro se destina. Mais de 15 vezes aparece essa expressão ao longo de Deuteronômio. Ou seja, nós temos aqui o quem e o onde, porque nós temos a veiculação de onde é que eles estavam para ouvir tudo aquilo. Em seguida, nós temos também o quando, ou seja, o quem e o onde, agora nós temos o quando. Aparece lá no versículo 3, versículos 1 e 2, eu acabei de falar. O 3 é o discurso de Moisés, que ocorre no tempo e no espaço em que a renovação da aliança é de fato um evento histórico, tem data. E aquilo ali é sabido. Depois, as gerações futuras poderiam dizer, você não diz para alguém, olha, em 1999, no dia tal do mês tal, aconteceu isso assim, assim. Você não tem data, tempo, espaço definidos? Pois aqui também o renovo da aliança tinha uma definição no tempo e no espaço. É a única data registrada no livro todo. Versículo 4, Moisés menciona eventos para dar sentido ao quando. E ele situa isso na mente do povo de Israel. Ele menciona algumas vitórias alcançadas anteriormente. Ele situa o povo no começo do livro de Deuteronômio. Lá nos capítulos 2 e 3, que ficaram para trás da nossa leitura, por exemplo, Moisés vai detalhar aquelas vitórias contra Seom e contra Og, que foram batalhas muito importantes. O pessoal da área militar aí, foram batalhas quase de treinamento, ainda antes de entrarem em Canaã, para que aquela infantaria leve, que era a formação militar dos hebreus, fosse bem treinada para entrar depois em Canaã. E no último versículo, Moisés retoma o foco do versículo 1, no último daquele introito. E ali ele se dispõe a explicar a lei.
fazer algo de modo simples e objetivo, explicando a lei para que todo o povo entendesse. É a isso que se destina o livro de Deuteronômio. E esse trecho aqui onde nós estamos, do 1 ao 14, que é a perícope maior, nos mostra instruções à obediência diante do Senhor. Se não houver obediência, não haverá consumação daquilo que foi proposto de forma pactual. Essa é a ideia. O coração sendo preparado, as mentes sendo preparadas, e tudo vai acontecer ao longo desse trecho de Deuteronômio. Duas coisas me chamaram a atenção. Lá no versículo 9, tenham muito cuidado de não deixar o Senhor. E depois, no versículo 10, temam ao Senhor para sempre. Essas duas coisas precisavam estar na mente dos hebreus daquele tempo e precisam estar na nossa mente hoje. Porque nós somos o Israel de hoje. Tá bom? E lá na conclusão e na parte doutrinária a gente vai falar mais disso. Mas nós temos aqui no versículo 9 uma advertência que se repete no versículo 15 e também no versículo 23. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Tenham cuidado, num trecho muito curto, Moisés repete 3 vezes. Tenham cuidado, tenham cuidado. E ele repete logo em seguida no versículo 9. Tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Não deixem o Senhor. Tenham cuidado para que isso não aconteça. O que nos remete a nós termos um cuidado muito especial com os atos e com os desejos do nosso coração. Porque aquilo que os olhos viram sendo feito da parte de Deus pode ser e comumente é obliterado por um coração que está embaçado diante da manifestação de um Deus que é totalmente santo. E nós temos uma facilidade enorme de esquecer aquilo que Deus fez, porque o nosso coração empedernido e endurecido muitas vezes quer tomar um rumo que não é aquele que Deus nos deu. E a advertência é: tomem cuidado, tomem muito cuidado. Cuidado com aquilo que vocês fazem, cuidado com aquilo que vocês falam, cuidado com as iniciativas de vocês, porque vocês podem estar embaçando a obra de Deus e os maiores prejudicados serão vocês. É quanto a vocês, povo de Israel, que a aliança não será vindicada naquele momento, se vocês não obedecerem, não tiverem o cuidado necessário. Igreja Presbiteriana de São Cristóvão, tenham muito cuidado. Tenhamos muito cuidado diante do Senhor. Ora, naquele tempo, todas as sociedades representavam os seus deuses de forma visível. Mas aqueles deuses que eram visíveis não deixavam nenhuma obra visível para os seus adoradores seguirem. Quando Deus diz assim: tenham cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que seus olhos viram, Deus está dizendo: eu sou um Deus que é espírito e vocês não me viram, mas vocês viram a obra que eu fiz no meio de vocês. Que é o contrário dos povos ao redor de vocês, que estão vendo lá os deuses que são feitos de madeira, de ouro, de prata, de pedra, de argila, de barro, seja lá do que for. Mas não tem uma só obra desses deuses para eles verem. Tenham cuidado, porque vocês viram a obra do Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam disso. Essa é a advertência de Deus diante do limiar, do cumprimento de uma das mais belas promessas que Deus fez. Eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Vocês vão entrar, vocês vão morar na casa que vocês não construíram. Vocês vão comer da vinha que não plantaram. Vocês vão ter os animais que não cuidaram. Mas tomem cuidado, não se esqueçam daquilo que eu já fiz por vocês. E não é isso que a gente faz o tempo todo?
A gente não se esquece? É fácil, é muito fácil de esquecer. É fácil. É tão fácil que nós fazemos isso o tempo todo. Mas Moisés diz aqui que não somente deveriam fazer isso, como isso nos remete ao texto do Salmo 115, que vocês conhecem tão bem. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Deuses mortos, que não fazem nada. Mas as pessoas viam aqueles deuses. Estava lá, bonitinho, né? Ou feinho, não sei como é que era aquele Deus. Estava lá, dava para ver, só não tinha obra nenhuma daquele Deus para ver. A visão de Israel aqui não era necessariamente literal, mas era a visão da sua experiência com Deus. Era a visão daquilo que tinha sido experimentado com Yahvé, o Deus de Israel. Um Deus não visível, mas que deixava a sua obra visível para que o povo soubesse. Só que Deuteronômio nos mostra que a lembrança era a primeira parte de um processo. Tinha que lembrar. Nunca se esqueçam, ou seja, lembrem-se sempre, né? É o fator positivo dessa negativa. E a complementação dessa experiência com Deus se daria pela obediência. Se você foi capaz de lembrar, é porque você é capaz de obedecer. Então, ao se lembrar, obedeça, a fim de que você não se torne tão esvaziado do seu senso interior quanto esses povos ao seu redor. Havia um contínuo agir de Deus sobre aquele povo. Era necessário um contínuo lembrar do povo para que houvesse um contínuo obedecer do povo e que novamente houvesse um contínuo agir de Deus. Então veja bem, Deus age, o povo lembra, o povo obedece, Deus age. Aí começa tudo de novo. O povo lembra, o povo obedece, Deus age. Essa era a normativa da relação com Deus naquele tempo. E é nesse contexto que surgirá a partir do capítulo 6, sermões futuros, a ideia clara de que o povo deveria tornar os feitos do Senhor, aqueles que foram vistos e que agora são lembrados, eles precisam se tornar conhecidos das gerações futuras. Porque o sujeito que nasce depois do que aconteceu, ele não viu, como é que ele vai saber que aquilo é verdade? Quem viu vai contar para ele que aquilo é verdade, e ele vai crer porque quem fez foi o Senhor Deus. Com isso, o conhecimento de Israel seria ampliado, e a capacidade de obediência de Israel seria aumentada. Portanto, Deus agiria cada vez mais sobre o povo de Israel. Essa era a máquina que movia a mão de Deus sobre o povo de Israel. E nesse contexto da aliança entre Deus e o seu povo, a aliança cobria não apenas os adultos professos, como todo o povo. Os filhos das famílias dos hebreus eram membros da aliança. É por isso que o presbiteriano batiza seus filhos. Essa mesma ideia. Então as promessas e aliança estruturada com os patriarcas, o passado de novo, estava agora sendo trazido à tona por Moisés no presente, para que aquele povo estivesse preparado para a terra prometida, que viria num futuro, logo depois disso aqui. Eles não sabiam quanto tempo ia durar. A gente sabe porque já leu Deuteronômio, já leu Josué também. Mas eles ainda não sabiam quando estavam aqui ouvindo essas palavras de Moisés. Ora, o esquecimento abria as portas do coração, as falhas morais, falhas espirituais, aos pecados. Era o esquecimento que fazia isso, porque pelo esquecimento parava-se de obedecer, e aí vinha a desgraça de Israel. E se você leu
o Antigo Testamento, algumas vezes você já viu que o povo de Israel parecia uma gangorra, né? Parecia gráfico de bolsa de valores, né? Aquele negócio assim, né? Bênção e maldição uma coisa atrás da outra. Porque o esquecimento conduz à não obediência. E isso conduz à falta diante de Deus. Mas vem o segundo ponto, lá no versículo 10, que diz assim: lembrem-se do dia, vejam bem, versículo 9, nunca se esqueçam. Versículo 10, lembrem-se. Uma asseveração positiva para marcar a mente e o coração dos hebreus aqui. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, que é o Sinai, né? O Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. O texto inicia de modo bastante direto aqui. É quase abrupto, e se você ler esses 14 versículos, você vai perceber que o versículo 10 parece que quebra o texto. Tá? Quando você vem lendo, você tem a impressão que o texto ali foi quebrado. Mas é a continuação das exortações do versículo 9, que precisa ser terminado na forma de um discurso. É como se Moisés estivesse fazendo um discurso e ele foi transcrito aqui para a gente ler. E a exortação basicamente é uma indicação de que ele esteve diante do Senhor representando o povo e que o povo foi convocado para saber aquilo que Deus queria do povo. E era ali que se instalava a fala da aliança com aquele povo todo. Tem uma conexão aqui com o versículo 9, no sentido de que não se esqueçam do dia que vocês estiveram diante do Senhor. Não se esqueçam disso. Lembrem-se do dia que vocês estiveram diante do Senhor. É o versículo 10. Aqueles pontos, aquelas referências geográficas eram muito importantes. Você imagina que o povo naquele tempo precisava se orientar, precisava marcar os pontos geográficos. E o Horebe, além de ter sido um ponto geográfico importante, precisava ser mantido na mente como aquele lugar em que Deus tinha falado com o povo. Foi lá no Horebe que o povo foi convocado por Deus para ouvir as palavras do Senhor, diretamente. Ou seja, os mandamentos, como estão lá no versículo 13. A entrega da lei do Senhor representava o início de uma caminhada em que um povo inteiro, por causa da aliança, por causa do pacto, feito entre Deus e aquela nação como um todo, precisava ser construído na mente e no coração daquele povo. Na mente e no coração de Deus não tem que construir nada, ele tem tudo pronto. Mas aquele povo precisava aprender construindo aquilo em seu coração. Mais tarde, Israel descumpriu seguidas vezes essa orientação de Moisés. Eu de cabeça nem sei quantas vezes Israel desobedeceu. Num tempo futuro, quando Deus os entregaria nas mãos dos babilônios, o profeta Jeremias transcreve a fala do próprio Deus dizendo o seguinte: certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem, e o de seus filhos e descendentes. A aliança sempre se manifesta sobre o povo de Deus, visando não apenas ao indivíduo, mas a toda a sua posteridade. Nesse contexto, é que nós vemos a justa ira de Deus se manifestando contra o pecado de Israel, entregando-os aos babilônios, permitindo a escravização de um povo que era seu, ao mesmo tempo em que o amor de Deus e a perpetuidade da sua aliança é reiterado pela restauração posterior do povo.
Se por um lado Deus não tem por justo o pecador e permite que o povo seja escravizado por conta da sua justiça, por causa do seu amor, Deus haverá de restaurar aquele povo para si mesmo. Ora, a que conclusão nós chegamos e que doutrinas saltam aqui aos nossos olhos? Na história da redenção, aquela história que vai conduzir todos os eleitos até a presença de Deus na eternidade, a igreja de Cristo, nós, a igreja do Senhor, passa a ser o novo Israel. Todas as exortações espirituais, não as rituais, mas todas as exortações espirituais dadas a Israel se aplicam à igreja do Senhor nos dias de hoje. Todas, sem exceção. Isso fica ostensivamente exposto ao nosso coração e é pontualmente explicado no Evangelho segundo São Mateus, que era muito voltado para a compreensão dos hebreus. E era necessário que eles entendessem aquilo que estava se aplicando agora, no abrir dos olhos da igreja, ainda no primeiro século, para perceber o que ela era. A igreja estava se formando o seu caráter, formando aquilo que ela era, na essência do chamado da instituição do Senhor. Mas, sendo a igreja uma assembleia de pessoas, uma eclésia, uma assembleia disposta para fora, reúne-se para ir para fora, é bem provável que a audiência, tanto de judeus quanto de cristãos judeus, que era o começo da igreja, os primeiros cristãos eram todos judeus, até onde a gente sabe, que ouviam e que posteriormente tinham acesso ao texto do Evangelho de Mateus, interpretassem a palavra igreja, eclésia, literalmente à luz do conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento. Isso aconteceu em diversas coisas. Por exemplo, quando alguém fala no começo da igreja, lá nos primeiros anos da igreja, vocês vão batizar alguém, todo mundo sabia o que era, não tinha briga. Batiza com muita ou com pouca água, já sabia o que era batismo, porque herda aquilo da tradição dos hebreus, e tinha várias formas de batismo, só para vocês saberem. Quando começa a se falar da assembleia que se reunia no entorno da palavra de Deus, a remissão mental dos primeiros cristãos e dos judeus, mesmo os não convertidos, que ouviam alguém falar daquela congregação, daquela assembleia no entorno da palavra de Deus, era muito próximo àquilo que eles conheciam do Antigo Testamento. Era natural fazer uma remissão daquilo que eles já conheciam do Antigo Testamento. Então, provavelmente, eles interpretavam isso à luz do Antigo Testamento, em que nós vemos constantes convocações feitas por Deus para a Assembleia do Povo de Deus, a congregação dos filhos de Deus. Deuteronômio 4:10, 9:10, 18, 16, 23, de 1 a 3, 8, 31, 30, todos esses são momentos, só em Deuteronômio, em que o povo de Deus é convocado para uma assembleia. Era isso que os novos crentes sabiam que era uma igreja, uma assembleia convocada para estar diante de Deus. Lá em Mateus 16, 18, nós vemos Jesus dizendo: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, a tradução NVI usa Hades, outras versões usam inferno, não poderão vencê-la ou prevalecer contra a igreja. E é neste momento que nós vemos que a igreja de Jesus, o Deus Filho, é a minha igreja. Edificarei a minha igreja, é o Deus Filho falando isso. E é aqui que nós vemos quando ele se refere a essa minha igreja, a minha assembleia, a minha reunião de santos, ele começa a dar uma conotação que aproxima ainda mais a ideia de igreja daquela congregação que os hebreus já conheciam. Existe a passagem da ideia da comunidade de santos da antiga aliança para a nova aliança. Isso preenche o lugar de qualquer outro possível Senhor. Não há outro Senhor na igreja, a não ser aquele que diz: esta é a minha igreja. É posse, é
possessivo. Ao mesmo tempo, Jesus contrasta o Antigo com o Novo Testamento quando ele usa aquela expressão, as portas do Hades. Os hebreus sabiam do que ele estava falando, os judeus sabiam, entenderam o que ele falava naquele momento, porque isso remete claramente às portas da morte, lá de Jó 38, de Salmo 9. Ou as portas da sepultura, são expressões do hebraico que foram traduzidas posteriormente dessa maneira, como no Novo Testamento. Lá em Isaías 38 fala das portas da morte. E Jesus quer dizer com isso, com essa expressão, que apesar das advertências e dos avisos, a morte nunca será capaz de aprisionar a igreja. Porque a igreja é do Senhor Jesus. Se ele venceu a morte, a igreja não será detida nem aprisionada pela morte. A igreja nunca morrerá. Não se preocupe, pandemia nenhuma mata a igreja. Mata o crente, tá? Mas a igreja não. Perseguição marxista nenhuma vai acabar com a igreja. Perseguição islâmica não acaba, não mata a igreja. Se nem o inferno mata, vai ser Maomé que vai matar? Não, não vai. Há sempre um remanescente. Sempre há aquele que mesmo no secreto da sua vida consegue obedecer e dobrar os seus joelhos diante do único detentor de todo o poder, que é o Senhor, Criador de céu e terra. Nada mata a igreja, não se preocupe. Se um dia a estrutura da igreja que você vê não houver mais, não existir mais, e se você compuser a igreja continua viva naquele lugar. E não bastasse essa identificação nacional com a igreja, Jesus também identifica o indivíduo de Israel com a igreja. Porque ele traz isso para os seus discípulos, fazendo transferência das promessas do Antigo Testamento agora para a realidade do Novo Testamento. Por exemplo, o salmista nos diz assim, mas os humildes, Salmo 37, 11, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. O salmista falou isso. Cristo nos diz na terceira bem-aventurança o quê? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus está fazendo transferência de uma promessa do Antigo para o Novo Testamento, está dizendo, aqueles que herdavam a terra da promessa pela obediência na antiga aliança, são os mesmos que na nova aliança herdarão também a promessa da terra futura, pelo mesmo princípio, é pela obediência ao Senhor. E aqui tem uma conexão clara, né? Lá em Mateus 5,5, eles receberão a terra, né? Parte lá das bem-aventuranças, que mesmo tendo sido registrado em grego, remeteu o povo que ouvia a palavra do Senhor naquele momento ao Salmo 37, 11, que eu li para vocês. Por exemplo, na cabeça deles foi fácil. E até mesmo uma conexão com Isaías 61, que diz assim, em lugar de vergonha, da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. O Senhor fez essas conexões, para que a gente soubesse a quem nós pertencemos, e a quem pertence a igreja, que ele disse, ela é minha. Paulo diz o seguinte lá em 2 Timóteo 1, 9 e 10. Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A Escritura trata desse tema todo de forma exaustiva. Isso tem a ver com uma das mais caras doutrinas para o nosso conhecimento
e para o nosso enlevo espiritual. Aqui o apóstolo Paulo está falando que Deus nos escolheu bem antes do mundo para que nós fôssemos parte da igreja. Nós compomos a igreja do Senhor porque nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Todo predestinado, todo eleito, quando salvo pelo chamado eficaz do Senhor, irrecusável do Senhor, ele se torna parte integrante da igreja. E o conselho eterno da Santíssima Trindade opera em nós, a fim de concretizar também no tempo e no espaço, porque o chamado foi lá atrás, na eternidade pretérita. O Senhor nos chama e cuida de nós hoje, aqui no presente, a fim de que nós estejamos com Ele para sempre na glória eterna, futuro. Vejam bem, aquilo que Moisés faz no começo de Deuteronômio, o Senhor continua fazendo sobre a nossa vida hoje. É por isso que nós precisamos renovar sobre a nossa mente. Tenhamos muito cuidado para não nos esquecermos daquilo que nós vimos. E nós precisamos manter vivo na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente, que devemos nos lembrar do dia em que estivemos diante do Senhor, o nosso Deus. O apóstolo Paulo também nos diz que, além de nós termos sido chamados, nós fomos chamados com santa vocação. Aquele texto que eu li para vocês. Deus chama o eleito quando lhe agrada. Ele consolida a salvação pela obra de Cristo. E o Senhor se revela a nós de modo familiar, como um pai se revela aos seus filhos. Esse chamado é totalmente eficaz, sem que o eleito possa recusá-lo. Romanos 8:30 nos diz assim: e aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. E embora os tempos verbais estejam todos no pretérito, se você prestar atenção, o chamado, a justificação e a glorificação estão em 3 realidades temporais diferentes: passado, presente e futuro. Até porque o Senhor, que está para fora do tempo que Ele próprio criou, vê todas essas coisas. Mas nós estamos imergidos no tempo. Nós estamos aqui como seres criados, estamos imergidos nele. É por isso que a nossa visão é tão obtusa e nós só conseguimos ver o agora, que no meu caso, que eu falei agora, já é passado. E nós somos quase que prisioneiros disso. Isso dá uma tese aí, se alguém quiser escrever. Mas lá em Atos 13:48 nós temos: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. É a concretização na prática, no exercício da igreja, daquilo que tinha sido falado por Paulo lá em Romanos 8:30. Os antigos membros da aliança não tiveram o privilégio que nós temos, estamos tendo hoje, de conhecer claramente a revelação de Jesus Cristo, sem sombras. Uma revelação o Senhor já sacrificado, já morto, já ressurreto, já glorificado, já testificado há 2000 anos, um testemunho vivo do seu povo. Mas eles tinham a mesma fé que nós temos. E o que fazia do povo da antiga aliança, nossos irmãos e crentes como nós somos, não é a diferença do tempo, mas é a similitude da fé, é a mesma obediência, quase que fazendo um espelhamento quando nós lemos no Novo Testamento. É um só Senhor, um só batismo. É o povo da aliança com renovo, mas é uma só aliança que vem desde que o Senhor, olhando para a nossa espécie,
em perigo e em queda, promete a restauração daqueles que ele próprio tinha escolhido. Deus revelou sua graça para eles na história da redenção e também revelou para nós de modos diferentes por causa do momento da história da redenção, mas com efeitos iguais. Porque eles, olhando para frente, sabiam da promessa. Nós olhamos para trás e sabemos que a promessa foi concretizada. E todo esse povo junto, que viveu o seu presente, nós ainda vivemos o nosso, sabia de uma coisa como nós sabemos: há algo que ainda não vivemos, mas que se Deus foi aquele que prometeu, isso vai acontecer de qualquer jeito. Qual é o meu papel? Ter muito cuidado para não me esquecer das coisas que eu vi. E me lembrar do dia em que eu estive diante do Senhor e fazer isso até o último e bendito dia. Agora, a diferença é que eles, quando chegavam diante do Senhor, tinham um véu. Hoje nós chegamos diante do Senhor, o véu está rasgado. Quando eles chegavam diante do Senhor, tinham que oferecer sangue. Nós chegamos diante do Senhor, o sangue já foi oferecido, de uma vez por todas. É por isso que o culto protestante não é uma repetição do sacrifício. O sacrifício foi feito uma vez por todas. E é suficiente. É bastante. Se o sangue de Jesus não é suficiente uma vez por todas, gente, é melhor a gente virar outra coisa. Por essas razões, e ainda mais intensamente, é que precisamos dizer que compete à Igreja de Cristo lembrar-se todo o tempo, com firme lembrança, dos feitos do Senhor. O tempo todo. E manter firme o temor ao Senhor, que é o nosso Deus. Amém? Vou fazer uma breve aplicação para nós. Procure saber o que Deus fez. Silencia e procura saber o que Deus fez. Procura se lembrar do que Deus fez. Procura perceber o que Deus está fazendo, em vez de ficar pelos cantos se lamuriando. Não é isso que crente tem mania de fazer? O crente é um bicho estranho, porque tem uma relação com Deus Todo-Poderoso. Aí passa a vida toda fofocando, falando mal dos outros, comendo exageradamente. A crente não come nem bebe, mas quando se junta, come, que é um horror, né? O que a gente brinca. Somos desregrados, maledicentes. Maledicente quer dizer para falar mal dos outros. Às vezes somos mais faltos de ética e de moral do que o mundano que está lá fora. Estou falando alguma heresia ou vocês acham que é por aí mesmo? Tenham muito cuidado. Porque essas coisas fazem esquecer daquilo que a gente viu sendo feito pelo Senhor. Tira os teus olhos da vida do teu irmão e põe os teus olhos no Senhor Deus Todo-Poderoso. Você vai lucrar um bocado com isso. Tira a tua língua da vida do teu irmão e põe a tua língua para adorar o Deus excelso e bendito. Você vai lucrar um bocado com isso. Você vai ver como tua vida vai melhorar. Você pode aprender isso nas instruções da Escritura, dos nossos símbolos de fé, dos catecismos, credos, confissões, que vêm da doutrina reformada. Para isso, você não pode ser preguiçoso, você tem que trabalhar, tem que ler, abrir o livro, baixar o texto, a maioria deles é de domínio público. Está aí, está disponível. Segunda aplicação, viva como viver. Tenha todo o cuidado para jamais se esquecer daquilo que Deus fez e jamais sair de perto de Deus. É fácil, viu? O pastor que é presbiteriano, ele é predestinativo e eletivo. Ele está dizendo que eu vou perder a salvação? Não, estou dizendo que você vai ser um crente miseravelmente frio. Não estou dizendo que você vai perder a salvação, mas estou dizendo que você vai perder a sua vida. A produtividade, sua fruta vai ser minguada.
sabe? Você tem lá, no seu quintal, você tem 2 mangueiras. Uma dá uma fruta doce, uma manga bonita doce, a outra dá uma manga aguada. Qual que você vai gostar mais? Você não é doido, né? Você vai gostar da manga gostosa. Crente também é assim, ou ele dá fruto bom ou ele dá fruto aguado. Não queira dar fruto aguado, queira dar fruto bom. Para isso, sermão de hoje, tá? Se tiver dúvida, ouve de novo. E se persistir a dúvida, me procura. Haja o que houver, terceira aplicação, de 4. Mantenha firme o temor ao Senhor, e tudo lhe irá bem. Mesmo quando tudo parece mal, tudo lhe irá bem. Mesmo em meio às adversidades, as circunstâncias mais complicadas, tudo lhe irá bem. Porque felizes são aqueles que descansam no temor ao Senhor, porque o Senhor é pleno de sabedoria. Ouça o conselho do Senhor que está aqui na Escritura e seja alguém bem-aventurado. E todas essas coisas, versículo 10, o finalzinho, todas essas coisas são para você que me ouve, são para você mesmo, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. O Senhor visita a posteridade daqueles que lhe são fiéis. Mesmo que você não entenda, mesmo que você diga hoje assim, meu Deus, o que aconteceu com meu filho, minha filha, não estou entendendo nada. Descanse no Senhor, o Senhor sabe o que faz, Ele sabe a condução que dá, descanse nele. Para isso, você tem que ser alguém obediente ao Senhor, fiel à aliança do Senhor, e o resto é bem-aventurança, mesmo diante das interrogações que a vida coloca diante de nós. Isso é para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, porque Deus guarda as nossas gerações escondidas nele. Amém, meus irmãos? Vamos inclinar a nossa fronte. Senhor Deus, ouve a nossa oração, sonda o nosso coração, aplica, ó Deus, a Tua palavra ao nosso íntimo, lá no profundo de nós, a fim de que entendamos os Teus desígnios e sejamos ampla e totalmente fiéis ao Senhor. Não permita ao Senhor que sejamos, como a Tua palavra diz, né? Aquela metáfora como folhas levadas ao vento, mas que sejamos firmes no Senhor e que sejamos verdadeiros filhos que vivem segundo a aliança que o Pai nos propôs, e que o Senhor seja bastante e suficiente para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.